com a nossa gratidão ao Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, o mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes. Embora estejamos aqui no espaço da instituição Amélia Rodrigues, que é uma creche berçário, agradecendo principalmente estarmos aqui nesse momento em contato com os amigos espirituais, com os companheiros encarnados, nessa convivência fraterna, agradável, rogando ao Pai e aos bons espíritos que nos abençoe, que o nosso dia seja um dia de paz, de harmonia, de felicidade. Rogando ao Pai também que abençoe toda esta humanidade passando por essa fase triste de guerra e de mortes, de sofrimento, de dor. Que o Senhor da vida, pela sua misericórdia, acolhendo aquele povo desencarnando em massa, que a espiritualidade amiga possa também nos inspirar para que todos nós mantenhamos em oração para ajudar aqueles povos passando por um resgate difícil. Assim sendo, em nome do nosso Pai Celestial, do nosso Mestre Jesus, o mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, vamos iniciar a nossa palestra dessa manhã com o nosso companheiro Sérgio Menori, frequentador lá do Semeador, com o nosso Marinho, nosso companheiro. Que Deus abençoe, que Ele dê a sua paz. Que assim seja. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. É uma alegria muito grande, a gente agradece aqui o convite da casa e o carinho com que nós somos recebidos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma mensagem aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, e o tema é o Varão da Macedônia. Eu vou tomar a liberdade de pedir para vocês aqui licença, para poder fazer a leitura, para colocar todos na sintonia, né, e conhecer o tema. Emmanuel nos diz o seguinte: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Está em Atos, capítulo 16, versículo 9, e está também no livro Paulo e Estevão, no capítulo 6. Quem já conhece o livro, ou quem tiver curiosidade, essa mensagem do Emmanuel, ela está justamente focada nesse momento de Paulo, quando ele estava fazendo o trabalho de pregação do Evangelho. E nós vamos falar um pouquinho, tá? Então vou fazer a leitura aqui. Emmanuel nos diz o seguinte: além das atividades diárias da vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhante realizações. Eu vou chamar a atenção para que a gente guarde um pouquinho essa frase, né? Desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troade,
recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia, que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que não lhe surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia, que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Bom, apenas para contextualizar, né, a questão da lição, e por que Emmanuel vai buscar nessa passagem, especificamente, para que a gente possa trazer para a nossa vida atual, que esse é sempre o propósito, né, do trabalho, e trazer uma reflexão, não há reflexão, que a cada estudo que a gente faz, a gente acaba ampliando o entendimento e ampliando as reflexões que a gente pode fazer a respeito daquela lição. Então, nesse momento, Paulo estava numa determinada área, a Turquia, né, as cidades em que o relato vai nos passando as informações, muitas delas mudaram de nome, né? Mas basicamente ele estava lá, numa área da Turquia, e tinha como objetivo, ele estava pregando o Evangelho, já tinha passado pela transformação, e ele estava naquela luta para pregar o Evangelho. Então Emmanuel coloca essa situação para nós, para a gente imaginar a dificuldade que aquele homem teve para chegar onde ele chegou. Vamos imaginar a dificuldade na locomoção. A gente não consegue aqui imaginar, a gente fala em tempo, né, e em distâncias percorridas por esse homem para a pregação do Evangelho, a gente se admira, porque vamos imaginar, isso ocorreu no ano 36. Quais eram os recursos que tinha à disposição? Então, quando o Emmanuel está colocando essa situação, ele está fazendo já um comparativo com as dificuldades que nós vivenciamos hoje. Porque nós vamos falar aqui da questão da sintonia, né? De com quem nós nos ligamos, de como nós nos ligamos. E aí ele faz essa observação para mostrar para nós aqui quais eram as dificuldades da época. Bom, ele tinha lá, o Paulo já tinha o projeto dele, já tinha o propósito de avançar para outras áreas, porque ele mais ou menos sabia onde ele seria bem recebido ou não. Porque além da dificuldade da locomoção, ele tinha mais um fator que muita gente às vezes não se lembra, né? Ele era reconhecido como o perseguidor dos cristãos. Então, onde ele ia e queria pregar a palavra, sempre vinha a fotografia anterior. Olha que coisa. Então, gente, imagina a dificuldade. Jesus já dizia para a gente, né? Você pregar o Evangelho não vai ser fácil. Você vai ter muita luta, muito sacrifício. Mas a gente não imagina que, além da dificuldade da aceitação, ainda tinha a dificuldade da reprovação, a desconfiança. Como é que alguém que até ontem perseguiu os cristãos, hoje vem e quer falar em nome de Deus, né? Pregar a palavra de Jesus? Então, isso é mais para a gente ir refletindo a respeito dessas dificuldades. E nós vamos chegar nos dias atuais, né? Então, nós, imaginando assim, né, quando ele estava lá nesse momento de decisão, sigo pela área da Turquia ou tenho que me deslocar para outra área? Durante o momento do sono, ele tem uma visão. Aqui nós vamos começar a entrar no processo do esclarecimento do que é a mediunidade, né? Porque ele tinha mediunidade. E através da vidência, ele tem a percepção de um espírito encarnado. Encarnado. Vejam, aqui quando o Emmanuel fala da simplicidade do Evangelho, normalmente quando a gente ouve a palavra mediunidade, a gente liga essa comunicação com espíritos desencarnados. Mas o que ele chama atenção para nós aqui, e aí a gente vai explorar um pouquinho esse aspecto, é justamente que não só, como ele diz, né, não só
A mediunidade se manifesta através de figuras espirituais angelicais, né? Ou só por intermédio de contatos com espíritos que já desencarnaram, que não estão mais conosco aqui no plano físico. Muito pelo contrário, se dá também esse contato com espíritos encarnados. E nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, né? Nós vamos imaginar o seguinte, que quando ele teve essa visão, o varão disse para ele, o varão jovem, né, da Macedônia, que ele reconheceu pela vestimenta e pela forma de falar. Falou, bom, compartilhou com os amigos, né, que estavam na caminhada com ele, e embora ele tivesse extremamente preocupado com mais uma dificuldade, que era a questão da capacidade financeira, imagina, ele estava viajando por conta dele, tinha que contar com a ajuda daqueles bons corações que o recebiam nos lugares onde ele ia, e lhe dava, né, alimentação, pousada, né? Então vamos aí só aumentando o grau de dificuldade que ele tinha para continuar a pregação. E aí ele sabia que ele ia ter que ir para a Macedônia e ele tinha que atravessar o mar, tinha que fazer uma viagem. Quando a gente fala de dificuldade de locomoção, pessoal, hoje a gente tem tanta facilidade, né? Com telefone celular, você aciona aí um Uber, né? E você se desloca para qualquer lugar. Imagina naquela época fazer um deslocamento de, vamos falar, 5 quilômetros, 10 quilômetros, porque ele percorreu a Europa fazendo a pregação. Então, imaginem o que esse homem sofreu, né, em relação à dificuldade e, além de tudo, passar por todas as violências a que ele foi submetido. Ele foi preso, apedrejado, foi humilhado, passou por inúmeras dificuldades, mas o que ele fazia? Ele mantinha o propósito da pregação do Evangelho firme na cabeça, né? Ele tinha esse propósito e a ajuda vinha da espiritualidade sempre que ele se encontrava em alguma dificuldade. Então ele está lá na cidade, imaginando como é que ele vai fazer para chegar na Macedônia, e ele encontra Lucas, o médico. Conversam um pouquinho e ele diz que o Lucas diz para ele que ele é o médico de uma embarcação e que pode levá-los à Macedônia. Aí Paulo faz o convite para ele, para que ele possa fazer parte do trabalho, né, de pregação, e eles seguem então para a Macedônia. Bom, a partir daí, para quem tiver curiosidade, à medida que você vai avançando nos capítulos do livro Paulo e Estevão, vai ficando muito mais claro. Mas como é um espaço muito extenso, né, a gente vai parar por aqui, para a gente então entrar no processo do que Emmanuel quer nos dizer, colocando essas dificuldades daquela época, trazendo para a dificuldade que nós estamos passando hoje, e qual a necessidade que nós temos de nos prepararmos para um momento que a gente acha que a gente vai só dormir. A gente vai se recolher, né? E acha que nós vamos só passar por um soninho, leve ou pesado, mas é só um sonho. E aí, Emmanuel está falando aqui para nós uma coisa muito interessante, a questão da mediunidade que todos nós possuímos, em graus diferentes. Vamos sintetizar, vamos falar aqui da sensibilidade de cada um, né? Então, todos nós usufruímos dessa capacidade que Deus nos deu, dessa sensibilidade nos transportar durante o sono para determinados lugares. O que é que limita isso? É a condição espiritual, o conhecimento que cada um tem. Então, a partir daqui, a gente faz uma recomendação. É um tema vasto, poderia trazer uma reflexão assim muito profunda para cada um de nós, né? Porque aqui nós estamos falando do sonho. Muita gente tem dúvidas a respeito do que é o sonho, como funciona, por que às vezes a gente acorda cansado, por que às vezes a gente consegue lembrar somente de determinados trechos de um sonho, o que aquilo significa. E aí, como a gente está abordando esse tema, eu tenho o hábito de recomendar sempre que, não só pelo que a gente ouve na palestra, mas é muito importante que a gente vá buscar alguma coisa que acrescente aquilo que a gente está falando. Porque aqui em 45 minutos, 30 minutos, a gente faz uma passagem rápida a respeito dessa situação que nos envolve. Então vale a pena a gente buscar
um conhecimento um pouquinho mais amplo quando você abre um livro e faz uma leitura. Então aqui a gente passa a recomendação para quem tiver curiosidade. Tem um capítulo no Livro dos Espíritos que o título é Emancipação da Alma. Esse capítulo explora como é que funciona essa relação do plano físico com o plano espiritual no nosso dia a dia. Então, não só das interferências que nós recebemos da espiritualidade, da ajuda que nós recebemos, né, para muita gente, mas como um todo pela ajuda que nós recebemos quando a gente está em sintonia com. Né? Então, ele vai passar esse capítulo, ele explica detalhadamente, são 18 questões, 18 perguntas e respostas que Allan Kardec fez para os espíritos, e eles foram no ponto nevrálgico de cada uma. Porque sempre deixa muito claro para nós, quando você tem uma dúvida específica, você vai lá, bom, deixa eu ver se essa pergunta alguém já fez. Com certeza, do ponto de vista espiritual, Allan Kardec já fez essa pergunta para os espíritos e eles já responderam, está lá para a gente. Só que como cada um de nós vai entender de forma diferente, a gente sempre recomenda que, pega o livro, quando chegando em casa, né, vamos fazer lição de casa, pega o Livro dos Espíritos, pega lá o capítulo Emancipação da Alma e lê o que é o sono, como é que a gente se comporta durante o sono físico, né, o que acontece com relação ao espírito enquanto a gente está lá naquela situação de descanso, que muitas vezes, para aqueles que são mais sensíveis, o simples fato de parar e se concentrar já possibilita essa viagem que o espírito faz, porque, diferente do que muita gente pensa, acha que o espírito descansa junto com o corpo. Mas não é isso que acontece. É isso que o Emmanuel também coloca aqui, para que a gente vá buscar mais informações e entender essa relação que nós temos no dia a dia. Então, quando a gente fala de mediunidade, a gente imagina imediatamente um médium recebendo uma mensagem, recebendo uma psicografia, uma psicofonia de um espírito, de um desencarnado. Mas, na verdade, essa relação ela é muito mais ampla do que nós imaginamos. Ou seja, é plenamente possível. E Emmanuel diz aqui que essa capacidade, hoje ainda ela é desconhecida pela maioria das criaturas. Mas vai chegar um ponto em que nós, vou fazer uma brincadeira aqui, a gente não vai precisar do WhatsApp, tá? A gente vai poder, através do relaxamento, no momento de sono, a gente vai poder se concentrar e fazer uma conversa carinhosa, uma conversa fraterna com um parente vivo, um parente encarnado, um amigo encarnado. Diferente do que a maioria pensa, como eu falei, a gente tem esse aspecto que envolve a imaginação de que o espírito está descansando, né? Mas pelo contrário, o espírito vai viajar, ele vai para os lugares aonde a gente se sintoniza. Como é que funciona isso? Vamos lembrar aquela lição de Jesus? Jesus falou assim, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então, as dificuldades que nós temos de sentir o que acontece durante o sono está muito preso à nossa forma de pensar, à nossa forma de agir, a maneira como nós interagimos com as informações que nós recebemos no dia a dia. Olha que coisa interessante, durante a prece, o Sr. Miguel lembrou para nós aqui do momento conturbado que o planeta está passando, né? Nós acabamos de sair de uma pandemia. E todos nós aqui, com certeza, cada um tem inúmeros relatos, inúmeras experiências vividas nesse momento difícil e o aprendizado fantástico que isso trouxe para nós, né? E qual foi a posição da espiritualidade? Sempre reforçando, sempre fortalecendo a necessidade da gente se manter em prece, se manter em conexão com a espiritualidade, buscando sempre buscar
o aprendizado como a melhor experiência daquele momento. E hoje, se a gente for ver o que a gente está passando, a quantidade de informações que a gente recebe que mexe com o íntimo de cada um é muito grande. Então nós estamos suscetíveis a esse processo de informações que nós, desde quando nós começamos a nos comunicar, a gente foi criando padrões de conduta. A forma de pensar, a forma de falar, a forma de agir, o sentimento que envolve, às vezes, uma palavra, uma conversa. Tudo isso influencia nesse processo de que quando a gente vai se recolher e pretende ter uma ideia do que acontece com o espírito no momento do repouso, fica limitado de acordo com as nossas expectativas, as nossas paixões. Aquilo que a gente alimenta durante o dia é o que a gente vai trabalhar à noite. Então veja que coisa interessante, porque o Emmanuel, ele fala para a gente, né, que não constitui novidade. Só que a maioria das criaturas desconhece essa capacidade que nós temos de nos comunicarmos. É uma capacidade que é inerente ao ser humano. Todos nós temos essa capacidade em graus diferentes, mais uma vez, né? Essa sensibilidade, ela varia ao infinito, né? Quando a gente vai falar um pouquinho de mediunidade, a gente recomenda o pessoal, vai dar uma olhadinha lá no livro dos médiuns, o que é mediunidade, e ele descreve uma quantidade enorme de situações, descrevendo a mediunidade de psicofonia, de psicografia, descrevendo todas as passagens que aconteceram com o ensinamento dos espíritos desde a época que foi montado o livro dos espíritos. Então existe uma riqueza de detalhes nesses livros que fornece para nós o argumento necessário para que a gente vá se preparando para esses momentos que todos nós vamos usufruir lá na frente. Então, quando a gente procura incentivar, né, através dessas mensagens que Emmanuel coloca para nós, sob o ponto de vista de esclarecimento, para que nós possamos manipular as informações da internet hoje, e todo mundo aqui tem um celular, todo mundo tem um computador, todos nós interagimos com a internet. Emmanuel fala que para a comunicação a gente não precisa criar situações difíceis, muito pelo contrário. Ele fala aqui, ele deixa uma mensagem muito interessante para a gente buscar na simplicidade do Evangelho, encontrar na simplicidade do Evangelho a forma correta da nossa conduta que vai interferir nesse processo de comunicação com o mundo espiritual. Como é que nós interagimos com o plano espiritual? E as lições estão lá no Evangelho. Então não precisa criar dificuldade, muito pelo contrário. As lições deixadas por Jesus, elas nos remetem a situações que, a partir do momento que você começa a praticar, as coisas vão ficando mais claras, né? Alguém aqui tem dificuldade para perdoar? Se ninguém tiver, pessoal, esse é o Instagram que a gente precisa seguir, tá? Esse é um Instagram que a gente precisa seguir. À medida que a gente vai tomando conhecimento do que ocasiona para nós a questão de manter no coração uma mágoa, um ressentimento, uma raiva, um rancor, um ódio, a gente, através do conhecimento, a gente vai começando a tirar esse peso que nós carregamos, tá certo? E essa limitação que nós mesmos criamos para nós, para esse contato com o plano espiritual. A gente sabe, né? A gente só pode doar aquilo que a gente tem. Então, quando eu perguntei, alguém tem dificuldade de perdoar? Esse perdão não é só o perdão ao outro, né? Quem tem dificuldade de perdoar, muitas vezes tem dificuldade de se perdoar. E se a gente só consegue doar aquilo que a gente tem, o primeiro exercício é esse, né? A gente brinca com a maioria já deve ter feito uma
viagem de avião e já viu, né, a instrução das comissárias dizendo, olha, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio vão cair à sua frente. Primeiro pegue a máscara e coloque em você. Depois você socorre quem está do seu lado. Porque senão o que vai acontecer? Os dois podem ficar sem o oxigênio e os dois podem ficar prejudicados, concorda? Então a gente tem sempre que buscar, através desse processo de aprendizado, a gente vai, se fortalece, e aí a gente, com esse fortalecimento, tem condições de auxiliar, de oferecer o que a gente aprende no Evangelho com a família, né? Olhando para a sociedade, no trabalho. Porque quando a gente fala do perdão, a gente está falando da família, né, dos mais próximos, a gente está falando como profissionais, né, e como sociedade como um todo. Né? O que nós mais desejamos nesse momento? Né? O que cada um deseja nesse momento? A gente faz uma reflexão. Todo mundo quer ter paz, mas muita gente não vive de forma pacífica. Da mesma forma que todo mundo quer saúde, mas muita gente não vive de forma saudável. Então o processo, ao invés de você olhar para fora, você precisa olhar para dentro. A doutrina espírita nos convida à transformação íntima, e não a transformar o outro. É sempre o ponto de partida para aquilo que a gente está fazendo aqui hoje. O que cada um veio buscar aqui hoje? É justamente fazer parte desse processo de aprendizado e de evolução espiritual que vai permitir que nós tenhamos esse intercâmbio com o plano espiritual sem as dúvidas, né? Sem aquela dificuldade que a gente tem, daquela impressão que a gente tem de que só algumas pessoas têm o contato com os espíritos. Sejam espíritos de desencarnados, sejam espíritos de encarnados. Essa interação é muito mais complexa do que a gente imagina. Porque essa interferência na nossa vida é muito mais presente do que a gente imagina. Eu falei muito mais complexa, não, muito mais presente do que a gente imagina. Então, se nós formos pensar nessas questões do Livro dos Espíritos, eu vou tomar a liberdade de chamar a atenção aqui apenas para duas, tá? Apenas para duas. Veja só. A questão da emancipação da alma. A primeira questão é a número 400, tá? O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal, ou seja, quando nós estamos dormindo, o espírito fica lá preso ao corpo. É como se perguntasse se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação, e quanto mais o envoltório é grosseiro, mais ele deseja estar desembaraçado. Então veja que o nosso espírito, ele clama pela liberdade, tá certo? Mas ele vai sempre ficar restrito aonde nós estamos mantendo a nossa sintonia, aonde a gente mantém, como Jesus falava, o nosso tesouro. Se o espírito não quer se desenvolver, ele vai ficar estacionado. Agora, se a gente vai buscar, como nós estamos aqui, num domingo de manhã, aprendendo alguma coisa a mais, através de uma reflexão, de uma lição do Evangelho, de um comentário de um espírito elevado como Emmanuel, provocando em cada um de nós a necessidade da busca desse aperfeiçoamento. Então, cada dia que a gente vem e participa de um encontro como esse, nós estamos oferecendo a nós mesmos uma oportunidade de melhorar essa relação com o plano espiritual. Por quê? Porque vem com o entendimento. Jesus dizia para a gente, né, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha, para que a gente possa imaginar a dimensão dessa frase, a libertação está no entendimento, na aceitação, na diminuição do sofrimento, na diminuição da dor, a forma com que nós vamos enfrentar dificuldades, situações que nos envolvem no dia a dia.
voltando para o momento que nos afeta agora diretamente, a questão do momento que a Terra está vivendo, a importância de determinadas lições do Evangelho que dizem para a gente não julgar, não tomar o lugar do juiz com tanta pressa. Diz lá uma máxima dizendo o seguinte, que todo aquele que se apressa em tomar o lugar do juiz recolhe para si o peso do julgamento. E a gente julga, condena e aplica a pena com muita facilidade. Então, quando a gente está vendo hoje o que está acontecendo lá no Oriente Médio, como é que cada um de nós se comporta em relação a isso? Aqui, pessoal, a gente não está fazendo, óbvio, né? Nenhuma alusão à crítica, muito pelo contrário, é da natureza humana a gente tomar posições, né? Mas quando o Emmanuel nos fala, vai buscar na simplicidade do Evangelho a forma como você vai se comportar, a sua conduta, para que você possa entender melhor essas relações e em relação a tudo que está acontecendo conosco, seja na vida particular ou seja na vida social. Estamos falando aqui do Brasil, nós temos aqui os nossos problemas, né? Como é que cada um convive com isso, né? Isso te revolta? É uma pergunta simples, não precisa responder, mas é mais para que cada um reflita. O que cada coisa que acontece com você aqui provoca lá dentro, né? Como é que a gente... Eu costumo brincar, né? A gente quando a gente reencarna, a gente vem com uma malinha pequena, né? Quem já viajou e levou só uma mala de mão sabe perfeitamente a facilidade que a gente tem quando chega no destino, né? E a gente vem com uma malinha pequena, mas a gente insiste em ficar enfiando coisas desnecessárias nessa mala, né? A gente fala, né, do melindre, né, do rancor, da raiva, do ódio, né? E à medida que isso daí vai se estendendo, a gente vai percebendo que o peso vai ficando cada vez maior, né? O que é um melindre tem um peso. Quando vai lá para o rancor, vai para outro peso, né? Vai para a raiva, o peso está aumentando e a mala está ficando cada vez mais difícil de carregar. E quando chega no ódio, que começa a provocar o desejo de vingança, imaginem o peso que a gente está carregando. Aí entra a simplicidade da lição do Evangelho de perdoar. Perdoar quantas vezes forem necessárias. Para quê? Para que você remova da mala, para que você remova do coração o peso que você carrega naquele sentimento que você está alimentando. E muitas vezes, pessoal, é da natureza humana também, tá? A gente não percebe. Às vezes até alguém fala para a gente claramente, olha, pessoal, olha, a forma como você está falando demonstra uma certa violência. Mas a gente fala, não, eu não sou assim. É difícil a gente reconhecer, né, esse processo que é um processo que ele é contínuo. Se a gente não estancar, é como uma infecção, né? E quanto mais ela evolui, mais difícil é o tratamento com antibiótico. A gente sabe disso também, né? Sempre fazendo alusão com o tratamento do corpo físico. Nós não fazemos a asepsia do corpo físico. Não é fácil a gente imaginar o que acontece se a gente deixar de... Coisa simples, escovar os dentes, tomar um banho, trocar de roupa. Certamente a gente vai ter um efeito com relação a essa escolha, né? Que dirá a gente não fazer essa limpeza no pensamento? De tempos em tempos a gente precisa dar uma paradinha, né, e pensar como é que nós estamos interagindo, né, com quem nós estamos nos relacionando durante o dia, durante a vigília, né, e durante o sono. Para onde nós estamos indo? Então Emmanuel nos fala aqui, olha, vai na simplicidade do Evangelho e você vai sentir a diferença da preparação que você tem hoje e depois de ter compartilhado das lições. Tem mais uma questão aqui, nós estamos caminhando já para o finalzinho. Ele fala aqui, o trecho é visitas espíritas entre pessoas vivas. Então o que eu estou falando aqui, pessoal, está no Livro dos Espíritos, tá? Para qualquer um, quem já conhece,
está no caminho certo, não vai ter dúvida, mas para quem não conhece, para quem é a primeira vez que está tomando conhecimento, tem lá um capítulo que explora exatamente tudo isso que nós estamos falando aqui. Visitas espíritas entre pessoas vivas. E aqui ele diz assim, 2 pessoas que se conhecem. É a questão 414, tá? 2 pessoas que se conhecem, podem se visitar durante o sono? Vejam a resposta dos espíritos. Sim, e muitas outras que creem não conhecerem. Se reúnem e conversam. Podes ter, sem disso suspeitar, amigos até em outros países. O fato de ir durante o sono, o fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis quase toda noite. Então está no livro dos Espíritos. E depois tem ainda uma sequência, tem mais 4 perguntas e mais 4 respostas, que com certeza vai ajudar muito no esclarecimento de muitas dúvidas que com certeza, pessoal, é natural para as pessoas, né? Ninguém sabe tudo, né? Então quando a gente recebe uma recomendação, e essas recomendações são profundamente importantes para nós, a gente vai ver que essa relação começa a mudar. E eu falo isso, pessoal, porque veja, quando o Sr. Miguel iniciou a prece, né, a questão da sintonia. Muitas vezes, até durante o passe, né, o passista inicia, pensa em Jesus. Pense em Jesus, 2 palavras que modificam a vibração imediatamente do ambiente. Mas nós, pela vida corriqueira, pela vida difícil, né, que nós temos que ganhar o pão, temos a relação, né, de vida, como Emmanuel fala aqui, né, além das atividades diárias da vida de relação, ou seja, além do ganha-pão, né, das relações familiares, comerciais, né, profissionais, nós temos também a vida espiritual, né? Estamos no finalzinho, então, há algum tempo eu recebi uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês apenas para reflexão. Eu acho que é super válida, né? Como eu brinquei aqui com o WhatsApp, tem uma mensagem que circulou na internet há algum tempo, e era uma apresentação em PowerPoint, e ela iniciava com a seguinte pergunta: e se nós tratássemos o Evangelho como tratamos o celular? Carregar ele no bolso, olhar várias vezes durante o dia, voltar para casa e buscar o Evangelho se esquecesse? Alguém está vendo alguma similaridade com o nosso dia a dia? Não? Usar para enviar mensagem para os amigos, tratar como se não pudéssemos viver sem ele. Desse de presente a amigos, aos filhos, usar em viagens, usar em caso de emergência, nunca fica sem sinal, não precisa de Wi-Fi, o crédito é infinito, não cai a ligação, a carga é infinita. E se você estiver triste, você vai lá no capítulo 5, bem-aventurados os que choram. Quando alguém fala mal de você, vai no capítulo 5, bem-aventurados os que sofrem perseguição. Quando você estiver nervoso, vai no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, pessoal, simplicidade do Evangelho, relações do plano físico com o plano espiritual, tudo isso para que a gente possa conseguir qualidade de vida, não só a vida física, como a vida espiritual. Posso fazer o encerramento? Então, pessoal, vamos nos sentar confortavelmente, fechar os olhos para quem quiser, só para se sentir mais à vontade. Nos desligarmos das preocupações externas que nos causam tanta ansiedade e buscar mais nesse instante a figura meiga do Mestre Jesus, estendendo suas mãos carinhosas, abrindo seus braços e nos dizendo: "Seja bem-vindo".
E unindo os corações nos dois planos e os pensamentos, agradecemos aos espíritos amigos que nos acompanharam nesses instantes de aprendizado e de reflexão. Rogamos a eles que essas palavras harmonizem os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e que possamos, Senhor, dessas palavras, desses ensinamentos, nos ligarmos cada vez mais aos espíritos amigos e ficarmos sempre atentos à sua ajuda, que sempre vem nos momentos de aflição, nos momentos em que recorremos à prece para a busca da ajuda. E assim, Senhor, mais uma vez agradecidos, te elevamos o pensamento e o coração, abrindo as portas do nosso coração, e te agradecemos por esse encontro de paz e de luz, rogando que o Senhor esteja conosco, agora e sempre, que assim seja.